aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos agora a graça do Espírito Santo para que esta palavra escutada e meditada caia no nosso coração e produza frutos de conversão. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 26º domingo do tempo comum. Avançamos na escuta do capítulo 16 do Evangelho segundo Lucas. Quem participou da missa no domingo passado, ouvia Jesus contando uma parábola do administrador infiel que queria lucrar sobre a sua infidelidade. No final, Jesus dá uma catequese e diz: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E o evangelho de hoje vai dar continuidade àquilo que ouvíamos na semana passada, porque ele nos mostrará, nesta linha que já temos meditado, o que as nossas atitudes no cotidiano podem inclusive resultar após a nossa morte. E mais do que isso, quais são os bens que nós devemos colocar como prioridade na vida a cada dia. Em primeiro lugar,
precisamos entender com quem Jesus fala. O texto já nos apontou, Jesus falava com os fariseus. Quem eram os fariseus? Eram aquelas pessoas instruídas, de acordo com a fé de Israel, conhecedores da lei, conhecedores do Antigo Testamento, e que tinha como missão instruir os demais judeus nesta mesma fé. Então era um grupo seleto, dentro de uma hierarquia religiosa, logo um grupo difícil de dialogar, porque não acolhiam a palavra de Jesus e muito menos a sua pessoa. Eram resistentes à sua mensagem. Então agora nós vamos ao texto, porque Jesus vai nos contar uma nova parábola. E esta parábola tem uma riqueza simbólica muito grande e, consequentemente, uma riqueza teológica que hoje nós precisamos para a vida. Então, se você tem o texto em mãos, tomemos os 3 primeiros versículos, 19, 20 e 21, para conhecermos os personagens da parábola. Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. ele Queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. e além disso, Vinham os cachorros lamber suas feridas. a primeira parte da parábola nos apresenta 2 personagens, um pobre e um rico. E nesta primeira parte, temos a possibilidade de conhecer como foi a vida deles neste mundo. Em primeiro lugar, o rico tinha roupas finas, caras, e fazia grandes banquetes, grandes festas para esbanjar para os seus convidados. A partir do momento que há um esvaziamento do interior, é necessário se agarrar nas coisas do interior. Então, o que vale é a minha roupa cara, é a minha joia valiosa, é o meu sapato de marca. E isso para ostentar diante dos outros. O rico com as suas roupas finas. Além disso, poderia esbanjar. Tinha muitas condições, tinha muita comida, tinha muita bebida. Então vamos viver de festas. E partindo daí, a sua vida se pautava através do luxo das roupas e da alegria das festas e dos banquetes. O primeiro personagem, o rico, não tem nome na parábola, perceberam? Depois veio o segundo personagem, o contrário do primeiro, porque era um pobre. E como que ele se chamava? Lázaro. Se vocês lerem os evangelhos sinóticos, Marcos, Mateus e Lucas, meditem as parábolas, vocês vão ver que na maioria das vezes as personagens parabólicas não possuem nomes. E esse pobre possui um nome. Por que isso? Tem um significado teológico. O nome Lázaro vem do hebraico El Lazar, que significa Deus ajuda. O que aquele homem tinha? Apenas ferida no corpo e ficava mendigando o resto que caía da mesa do rico para alimentar a sua fome. Além de ter muitas feridas, vinham os cachorros fazendo o que, gente? Lambendo a ferida. Então, na Bíblia, o cachorro é considerado um animal mau, que pode atacar o calcanhar da pessoa, que pode mordê-lo, que pode matá-lo.
Então, falar de um pobre, cheio de feridas, ainda sendo lambidos por um cachorro e não tendo nada para comer, era um paupérrimo. Logo, o seu nome diz respeito àquilo que ele poderia contar. Deus o ajuda. O significado do nome Lázaro. Então, esta é a primeira realidade. Como estes dois homens viviam nesta vida. Um tinha de mais, esbanjava, e o outro tinha de menos, nem mesmo o que comer no seu cotidiano. Havendo esta discrepância, esta separação, esta divisão entre o pobre e o rico, o texto agora nos apresenta uma realidade que os iguala. Vamos lá no próximo versículo, para nós lermos o que vai acontecer com os dois. Tome aí os versículos 22 e 23. Vamos ler juntos? Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado na região dos mortos. No meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Agora foram igualados por uma mesma realidade. Tanto o pobre como o rico morreram. O nosso mundo hoje é um mundo de desigualdade social. Enquanto muitas pessoas têm comida sobrando, desperdiçando, jogando no lixo, nós temos do outro lado uma grande multidão que vai atrás de carcaças de ossos nas portas dos açougues para ao menos fazer um caldinho que tenha gosto de carne. Temos acompanhado a questão da fome no Brasil e tantas outras realidades que estão aí à nossa volta. E por que é importante que o Evangelho ilumine a nossa realidade? Porque esta realidade de separação, esta realidade sectária e de divisões sociais, de desigualdades sociais, só serão superadas pela força da palavra que é capaz de alcançar o nosso coração e de nos transformar por inteiro. A finalidade da parábola não é nos passar medo com o inferno, como muitos líderes religiosos fazem. Mas a finalidade da parábola é um convite à conversão antes da nossa morte, porque esta é a realidade que alcança todos e que iguala a todos. Ricos e pobres morrem. Vocês perceberam o movimento do que acontece após a morte dos dois? O Evangelho nos falou que o pobre morreu e os anjos levaram para onde? Para o céu, para o seio de Abraão, um movimento de subida. Depois, o rico morreu e foi enterrado, movimento de descida. E logo após, foi para a região dos mortos, onde havia muitos tormentos. Se a morte vai nos alcançar a todos, o que você quer depois dela? O movimento de subida, levado pelos anjos, ou o movimento de descida para um lugar de tormentos? Esta é a pergunta do Evangelho para nós. Qual é o movimento que eu quero após a minha morte? E por que o Evangelho nos questiona? Porque ele vai nos apresentar que as nossas escolhas e o nosso modo de viver no aqui e no agora possuem consequências também para o nosso pós-morte. Por isso, o convite à conversão do coração, à mudança de vida e à mudança de atitudes.
Não podemos utilizar a palavra de Deus para coagir as pessoas, dizendo, se você não fizer isso, você vai queimar no mármore do inferno, como muitos dizem. Esta não é a finalidade da palavra. A finalidade é ajudar as pessoas a mudarem de vida e a colocarem uma consonância entre a palavra e as suas atitudes. E é necessário que vocês compreendam isso. Porque de repente a gente se acomoda dizendo, eu não sei quando vai ser esse dia, então eu posso comer, eu posso aproveitar, eu posso gastar tudo que eu tenho nas minhas roupas, eu posso fazer festas a riverias, porque esta é a minha alegria. Mas chega uma hora que tudo isso passa. E o que você leva quando a morte chega não é a roupa, pelo contrário, a roupa é carcomida pela terra. Não é as festas, os grandes banquetes que foram feitos para os convidados, mas é aquilo que você colocou em prática diante da sua experiência com a palavra de Deus. Se nesta vida era o pobre Lázaro, que ficava jogado no chão, sendo lambido pelo cachorro, e olhando para a mesa do rico, depois da morte, o rico morreu, foi levado para o meio dos tormentos, e levantou os olhos, e viu de longe Abraão. Então quem estava caído agora, gente? Era o rico. Então as coisas mudam. Aquele que confiava demais no que tinha, nas posses, nos bens, nas festas, nas roupas, que se sustentava de pé diante do seu poder econômico e material, agora está nos tormentos, caído, pedindo socorro para o pobre Lázaro. Vamos ver agora o que o rico vai pedir a Abraão. Tome aí o versículo 24. Vamos ler juntos? Então gritou: Pai, Abraão, tende piedade de mim. manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. aonde estava essa criatura, minha gente? No meio do fogo, das chamas. E a soberba do rico é tão grande, mesmo depois de morto, ainda quer mandar no pobre. Vocês perceberam? Pai Abraão, manda que Lázaro molhe ao menos a ponta do dedo com água e coloque onde? Na minha boca. A soberba que muitas vezes toma conta do nosso coração, nos convence que diante do que eu tenho, eu sou melhor do que o outro, logo exercito uma função de poder, onde todos devem obedecer o que eu estou mandando. Aqui a soberba do rico, querendo dar o comando, mesmo depois de morto, porque a região aonde ele estava, não era nada boa, minha gente, o calor era demais. E aí, o próprio Abraão aparece na cena. Por que Jesus coloca Abraão na parábola? Porque Jesus falava com os fariseus. Jesus falava com aqueles homens que eram instruídos de acordo com a fé de Abraão, de Isaque e de Jacó. Jesus sabia que os seus interlocutores tinham como fé a fé de Abraão, que era considerado o pai na fé, por isso ele é chamado na parábola de pai Abraão. Mas não basta chamar de pai Abraão, se não se vive a fé de Abraão, principalmente na hora do tormento. Aquele homem agora reconhece Abraão como pai, porque está no tormento, mas quando ele estava esbanjando seus bens, fazendo festas, banquetes, usando só roupas caras, ele não se lembrava da fé de Abraão. Ele não se preocupava com a prática da caridade, da partilha e da ajuda aos mais pobres e necessitados.
pelo contrário, ele fazia o que possibilitava uma desigualdade ainda maior. E agora vem o pedido de súplica para a hora do tormento. E aí, Abraão vai responder: filho, lembra-te que tu recebestes teus bens durante esta vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Minha gente, o Evangelho apresenta-nos duas palavras: consolo e tormento. E estas duas palavras, elas não valem apenas para o pós-morte, mas ela vale também para a nossa realidade odierna. Porque temos passado por grandes tribulações e por grandes tormentos. E diante do tormento, o que é que o nosso coração deseja? Consolação. E é necessário que os tormentos que estão à nossa volta também nos sensibilize. Não nos fechemos apenas aos nossos tormentos, porque cada qual tem o seu. E esse a gente nem precisa procurar, não é verdade? Hoje você pode também fazer memória. Quais são os meus tormentos? Mas não podemos cair no risco do egoísmo, só no que é meu. A realidade que está à nossa volta também deve nos sensibilizar. O Papa Francisco tem nos motivado à cultura do encontro. Ele tem nos dito: em meio ao oceano da indiferença, vamos ser ilhas de misericórdia. E hoje a palavra de Deus deve nos sensibilizar para que o consolo do Senhor acalme os nossos tormentos. E ao mesmo tempo, nos sensibilizando diante dos tormentos que estão à nossa volta, das necessidades que batem à nossa porta, sejamos também promotores, homens e mulheres que consolam. Sejamos consolados, mas também sejamos consoladores. Peçamos a graça da sensibilidade, da empatia, da misericórdia, da compaixão, para que não caiamos no risco de ficar apegados às nossas roupas finas e caras e aos grandes banquetes ou aos bens que possuímos. Esta realidade já é para agora e precisa nos transformar por inteiro. Mas vamos ver a resposta de Abraão, que estava sendo atormentado e que pediu que o pobre Lázaro pudesse ir lá colocar ao menos uma gotinha de água na sua boca. Tome os versículos 26, 27 e 28. Vamos ler juntos? E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão diz: existe um abismo. E este abismo não é só para a vida depois da morte, mas hoje também existe um abismo, onde a nossa forma de lidar com os bens materiais muitas vezes causam estas divisões. Pai que se volta contra filho, filho que se volta contra pai por causa de bens. Irmão que briga com o irmão e que fica de mal por causa da administração dos negócios, dos bens, das posses e das propriedades.
parentes que ficam sem se falar anos por causa de briga de herança. E aqui nós poderíamos citar vários exemplos dos abismos que hoje existem entre nós diante da dureza do coração por não acolhermos a palavra de Jesus. O abismo da desigualdade social, como eu apontava agora, poucos comendo demais, jogando comida fora, outros tantos passando fome, querendo osso. Existem abismos aqui e existem o abismo do pós-morte. Por que que Abraão fala deste abismo? Porque os abismos que nós vivemos no aqui e no agora, eles são transponíveis. Ou seja, eles podem ser superados. Por isso que a finalidade da parábola é a conversão do coração. Porque se não houver conversão do coração, não há superação do abismo. O pobre vai sempre passar fome, o rico sempre vai esbanjar muita comida. A família se divide diante de briga de bens, de administração ou por herança e tantos outros abismos. Estes podem ser superados se o coração se converte à acolhida da palavra, que pode transformar todas estas realidades. Mas o abismo do pós-morte, este é intransponível. Ou seja, esse não existe superação. Por isso o pai Abraão disse: existe um abismo entre nós. Por mais que você deseje, nós que estamos aqui não podemos ir aí, e você que está aí não pode vir aqui. Não queiramos chegar a este abismo. Peçamos hoje esta graça da conversão do nosso coração, da mudança das nossas atitudes e de uma lógica evangélica que nos ajude a lidar na administração dos bens materiais. Não só nos tornarmos escravos do consumismo, da roupa bonita de marca que eu ostento, dos grandes banquetes que eu ostento nas minhas redes sociais com muita comida e bebida. Mas sejamos capazes de uma palavra nova, que é capaz de transformar a nossa realidade e de mudá-la profundamente, para que nós não cheguemos neste abismo aqui do Evangelho, que é intransponível. Não tem como ir de cá para lá e nem de lá para cá. É necessário hoje esta conversão do coração. É necessário hoje nós auxiliarmos os Lázaros que estão necessitados. Mas é necessário também que esta palavra ecoe no ouvido dos ricos que hoje também têm a dificuldade de acolhê-la. Dentro de nós há um pouquinho de Lázaro, mas dentro de nós há também um pouquinho do rico. Então é necessário que a palavra de Deus balance todas essas estruturas e nos abra para uma nova perspectiva. Porque na lógica da vida eterna, a iniquidade terrena é invertida pela justiça divina. Pode ser que aqui a justiça não acontece plenamente, mas a justiça divina sempre acontece. O nosso destino eterno depende da nossa conduta nesta vida. Vou repetir. O nosso destino eterno depende da nossa conduta nesta terra. Como é que está a sua conduta? Quais são as suas atitudes? Em quem você tem colocado a sua confiança? Quais são os abismos que também existem? O Papa Francisco, em uma das suas homilias, nos apontou um sintoma muito delicado do nosso mundo moderno,
que o Papa chamou de mundanismo. E o que seria isso? Quando eu me convenço que eu sozinho me basto e o meu egoísmo deve prevalecer. A nossa didática não é da partilha, não é da empatia, não é da fraternidade, não é da solidariedade. Nós imaginávamos que o sofrimento da pandemia nos ajudaria a uma melhor conduta, mas parece que o trem está descendo ladeira abaixo, gente. E esta perspectiva do mundanismo, é eu sozinho que me basto, é o meu egoísmo, é o meu desejo, eu sou o centro, tem que ser tudo do meu jeito, tem nos impedido de um caminho de conversão que a palavra nos provoca a viver. Vamos encerrar o texto agora. Tome aí os 3 últimos versículos, 29, 30 e 31. Leiamos juntos. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse, força igreja, se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Aqui está a chave de leitura para a compreensão de toda a parábola. O rico imaginando que um fantasma aparecendo para os seus 5 irmãos, que também eram muito ricos, poderiam transformá-los. E esta pedagogia de querer ouvir morto falando, alcança muitos dos católicos também, diante de outros credos e de muita superstição. Eu fiquei sabendo que se eu for no lugar tal, o fulano que já morreu vai falar comigo. Já ouviram esse tipo de conversa? Graças a Deus o senador Canedo não tem. Todo católico é católico convicto. Mas em outros lugares que a gente passa, tem muito católico barriga verde. Perdi uma pessoa querida que eu amava, fiquei sabendo que ela pode vir falar comigo. Se apega à fragilidade, ou diante da cultura religiosa do milagre, da visão, dos sinais. E agora Jesus aponta o critério norteador: escutar a palavra, ouvir a Escritura. Por que, minha gente? Não é o milagre que vai fazer a diferença na vida da pessoa, mas é a capacidade que ela tem de escutar a Escritura, de se abrir à força da palavra, que é capaz de transformá-la por inteiro. E hoje o que nós devemos pedir? A graça da escuta da palavra que hoje é nos direcionada. Por isso que aqui a gente gasta tempo com o Evangelho. Por isso que aqui nós esmiuçamos a palavra. Por quê? Porque somente ela tem a força de aquebrantar a dureza do nosso coração, que muitas vezes é egoísta, é egóico, quer só para mim, e me impede de partilhar com o outro, de ajudar o outro, de me sensibilizar com a dor do outro. É esta palavra que tem o poder de nos transformar por inteiro. Por isso, escutar a Moisés e aos profetas. Repito, Jesus falava com os fariseus, com homens conhecedores da lei de Moisés, com homens que sabiam de cor e salteado os ensinamentos dos profetas. Mas era necessário que esta palavra que eles ensinavam, em primeiro lugar, fossem vivida. Onde? Interiormente. Agora vem a pergunta para mim e para você: qual é a palavra que você escuta?
A do evangelho ou a do mundanismo? A qual voz você permite que te dê o comando nas suas atitudes, nas escolhas que você faz a cada dia? A do mundanismo ou a do evangelho? O sinal mais decisivo para extrair a fé não é por meio dos milagres, mas é por meio da Escritura. Então hoje, se você tem uma igreja que faz milagre de manhã, de tarde, de noite, essa igreja está cheia o dia inteiro. Mas se você convoca a igreja para escutar a Escritura, você vai ter meia dúzia de gato pingado, como diz o ditado. Então, o que nos possibilita o sinal mais decisivo para extrair a fé não é por meio do milagre, mas é por meio da Escritura, vai nos dizer Bento XVI. Então, entre você querer milagre e querer obediência à força da palavra, escolha a palavra, porque é ela que vai romper com este abismo do aqui e do agora, e que vai te possibilitar uma graça como a de Lázaro, para que você não precise romper com um abismo que não lhe será possível. É necessário escutarmos a palavra, para que assim cantemos com o salmista: bendize minha alma e louva ao Senhor. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Por um instante pense, o que esse evangelho hoje falou da sua realidade? Como anda o seu Lázaro e como anda o seu rico? Em quem você coloca a sua confiança? Nos seus bens, nas suas roupas, nos seus banquetes? Ou na sua fé, na palavra e em Deus? Qual é o seu desejo mais profundo para depois da sua morte? O consolo dos anjos ou o tormento das chamas? Então peça agora a graça da conversão do seu coração, onde você faz as escolhas decisivas do seu dia e consequentemente da sua vida. Converte, Senhor, os corações e começa comigo. Eu quero escutar a Tua palavra. Eu quero que a Escritura hoje me ajude no meu cotidiano. Eu quero, Jesus, após a minha morte, o lugar do consolo dos anjos, participar da festa, do banquete, no seio de Abraão. Por isso, Jesus, me ajude no hoje da minha vida.